O acordo velado, Deus dá permissão ao diabo para controlar o mundo. A história oculta a introdução nas sombras da teologia e nas entrelinhas dos textos apócrifos e esotéricos. Há uma antiga lenda que muitos estudiosos evitam discutir abertamente. Uma história que fala não apenas da existência do bem e do mal, mas de um acordo entre os dois. Um pacto entre Deus e o diabo, um contrato silencioso, onde por razões que desafiam a lógica humana, o Criador concedeu ao adversário o direito de controlar o mundo. Mas havia uma cláusula. Nada poderia ser escondido da humanidade. Toda manipulação deveria estar às claras, embora velada aos olhos dos tolos. Esta é a história esquecida desse acordo velado. 1. O prelúdio da rebelião antes de haver mundo. Havia a eternidade. Nos céus, os anjos louvavam incessantemente o Altíssimo, mas nem todos estavam satisfeitos com seu papel. Lúcifer, o mais belo e inteligente dos arcanjos, começou a questionar a ordem divina. Por que Deus havia criado o livre-arbítrio? Por que os humanos seriam colocados acima dos anjos na hierarquia futura? Seu coração se inflamou de orgulho e inveja. Ele não queria apenas servir, ele queria reinar. A rebelião de Lúcifer, segundo algumas versões ocultas, não foi uma guerra aberta, mas sim um desafio filosófico. Ele confrontou Deus com uma pergunta terrível. Se me criaste com liberdade, então por que não posso governar aquilo que compreendo melhor que os próprios homens? Deus, em sua sabedoria, não respondeu com fúria, mas com uma proposta, um teste. 2. A proposta inesperada em textos atribuídos aos essênios, ocultos nos desertos, encontrados parcialmente nos manuscritos do Mar Morto, Hamenkau e Am, concílio celestial ocorrido antes da fundação do mundo. Lá foi decidido que o homem teria o livre-arbítrio, mas que também teria de ser provado. É nesse concílio que surge a ideia do acordo velado. Deus, conhecendo os limites da criação, disse a Lúcifer: Tu desejas governar? Então será teu o mundo dos homens por um tempo. Terás domínio sobre os reinos da terra, as mentes fracas, as paixões da carne, mas com uma condição. Tudo o que fizeres deverá estar diante dos olhos humanos. Não te será permitido esconder a verdade. Teu maior poder será a distração, não a ocultação. E Lúcifer aceitou, não com gratidão, mas com o desafio ardendo em sua essência. 3. A queda e o início do reino terreno quando Adão e Eva foram criados. Lúcifer estava livre para agir. Ele não escondeu a verdade. Ofereceu conhecimento. Ofereceu a sabedoria do bem e do mal. A árvore proibida não foi disfarçada. Ele apenas plantou a dúvida. Será que Deus está escondendo algo de vocês? Essa foi a primeira aplicação do acordo. O diabo não escondeu nada. Ele apenas apresentou outra narrativa. E assim, o controle do mundo começou. Não com grilhões visíveis, mas com correntes mentais. Ele passou a dominar através da cultura, da política, da economia, da religião corrompida. Tudo à vista, mas poucos viam. 4. O mundo sob o domínio velado ao longo da história humana. O domínio de Satanás pode ser observado nos grandes impérios, nas guerras desnecessárias, nas manipulações religiosas e no avanço de ideologias que escravizam o espírito. Babilônia, onde os homens quiseram alcançar o céu sem Deus. Egito, onde faraós se faziam deuses e escravizavam povos. Roma, onde o sangue corria em nome da glória e do entretenimento. As igrejas corrompidas, onde o nome de Deus foi usado para queimar, julgar e conquistar. Mas em todas essas fases, a verdade estava presente menos nos símbolos, nos escritos, nas palavras dos profetas ignorados. O diabo manteve sua parte. Não ocultou, apenas camuflou com o véu da distração. 5. O papel da tecnologia e da ciência moderna. Com o avanço da ciência, muitos acreditaram que a era da razão
havia libertado o homem da escuridão espiritual. Mas, na verdade, esse foi um novo capítulo do domínio de Lúcifer. A internet, uma rede de conhecimento e também de manipulação. As redes sociais, vitrais de vaidade, onde a verdade está presente, mas ofuscada por desejos superficiais. A inteligência artificial, um novo oráculo, onde a humanidade busca respostas, mas frequentemente encontra a confusão. Mas ainda assim nada está escondido. Os documentos, as patentes, os planos das elites, todos podem ser acessados. A cláusula divina permanece inquebrável. Ele não pode esconder, apenas disfarçar. 6. O olho que tudo vê e os símbolos ocultos. Um dos traços mais fascinantes do acordo velado é a presença de símbolos. O mundo está repleto deles. O olho no topo da pirâmide. A serpente entrelaçada nas organizações médicas. O pentagrama invertido em arte, moda, arquitetura. Esses símbolos estão por toda parte. Estão nos logotipos, nos filmes, nas músicas. A elite que serve ao príncipe deste mundo os utiliza abertamente menos. Mas o povo chama de coincidência ou teoria da conspiração. Esse é o verdadeiro jogo. A verdade está diante dos olhos, mas poucos querem ver. 7. A cláusula do livre-arbítrio. Deus não entregou o mundo ao diabo por fraqueza, mas por propósito. O Criador sabia que o livre-arbítrio só poderia ser provado se o homem tivesse diante de si todas as opções visíveis. Por isso, apesar do domínio satânico, Deus enviou profetas, messias e mártires. Cada geração teve seus despertos. E mesmo hoje, vozes clamam no deserto digital, alertando sobre o jogo em andamento. A cláusula do livre-arbítrio é a mais sagrada. O homem escolhe, nenhum demônio pode forçar, apenas sugerir. 8. As regras do jogo cósmico. O acordo entre Deus e o diabo não é um contrato de paz, mas uma arena para que o caráter humano seja testado. E como todo contrato divino, há regras. Nada pode ser ocultado completamente. O diabo não pode destruir o homem diretamente, menos apenas levá-lo à autodestruição. O tempo de domínio é limitado. A cada geração haverá os despertos que verão através do véu. A verdade estará sempre acessível para quem a buscar de coração sincero. 9. O fim do acordo. Segundo textos esquecidos como o Apocalipse de Elias e o livro de Enoque, o tempo do domínio satânico já tem data marcada para expirar. O tempo dos Geinchas, o tempo da besta e amparo do 6.000 anos que se aproxima do fim. Quando o tempo acabar, Deus tomará de volta o controle visível do mundo, mas não antes de permitir o grande teste final. Um mundo onde o mal será totalmente assumido como bem, e o bem como mal. Nesse cenário, surgirá um líder mundial, menos aquele que muitos chamam de anticristo, que governará não mais nas sombras, mas à plena luz do dia, com o apoio da humanidade cega. Aí, a última cláusula do acordo será cumprida. A verdade será tão clara que ninguém poderá dizer que foi enganado. 10. O despertar dos videntes mesmo agora, em pleno século XXI. Há os que enxergam, pessoas que compreendem que o sistema mundial é governado por forças espirituais, que nada é por acaso. São os videntes do novo tempo, não no sentido místico, mas os despertos espirituais que reconhecem o padrão do jogo. Eles percebem os sinais, as manipulações globais, o culto ao ego e ao materialismo, a desconstrução da verdade biológica e espiritual. E sua missão é clara: alertar, despertar, revelar. 11. A escolha do homem ao fim. O contrato entre Deus e o diabo é também um espelho da alma humana, porque mesmo com tudo à mostra, muitos escolhem ignorar. E essa é a dor mais profunda.
A verdade está visível, mas não é desejada. Por isso, a grande batalha do fim dos tempos não será de bombas e armas, mas de narrativas, valores e discernimento. Conclusão: o último véu, o acordo velado entre Deus e o diabo, é mais do que uma lenda. É uma lente pela qual podemos entender o estado atual do mundo. Ele explica por que tanto mal pode operar livremente e por que a verdade, embora presente, é tão ignorada. O pacto ainda está em vigor, mas seu tempo está contado. No fim, não haverá mais véus, e cada alma será confrontada com a mais pura das realidades. Tudo esteve sempre diante de nós. A única pergunta será qual coisa.